Glórias a Deus. Essa noite nós vamos falar sobre resistência. Amém? Nós sabemos que qual homem aqui que serviu o quartel aqui? Qual homem aqui que serviu o quartel? 1, 2. Varão desmilitarizados. Só 2, gente. Sério? Mas vocês sabem que o concurso público, né, seja para qualquer área militar, né, ou de força de segurança, existe uma coisa chamada TAF, na qual é avaliado o nível de resistência do candidato, não é verdade? Ou para outros concursos públicos, sem ser na área de segurança, mas alguma área que, como é que eu vou te dizer, que exija, né, uma ação física, ele pede que você seja bem sucedido no seu teste, né, no seu TAF lá, né, na sua corrida, na quantidade de flexões, de barra. Então, isso nos demonstra que quanto mais a pessoa ela é capaz de resistir, ou seja, quanto mais você consegue resistir, mais êxito você alcança, não é isso? E mais forte você se torna, não é verdade? A palavra de Deus nos diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então essa resistência tem a ver com força, essa resistência tem a ver com ir contra algo, essa resistência tem a ver com, no final das contas, você conseguir vencer. E quando fala que ele vai fugir de você, é como se ele falasse assim: não adianta eu tentar ele nessa área mais, porque eu não vou conseguir. Eu já vi que aqui ele está fortalecido, aqui ele está lutando para resistir, tem resistido, e eu vou esperar um pouco, vou tentar em outra área, porque essa daqui já não dá mais. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre um homem especialista em resistir. E o nome desse homem é José. Amém? E nós podemos falar que José ele também foi um filho da promessa, porque a sua mãe Raquel era estéril, e ele logo se tornou um milagre de Deus, ou seja, sua concepção foi também um milagre de Deus, e ele era uma promessa para o seu pai. Então nessa noite eu quero falar aqui para pessoas que têm promessa de Deus. Você tem promessa de Deus? Levanta a mão aí quem tem promessa de Deus aí. Glórias a Deus, eu também tenho. Eu tenho promessa de Deus, eu tenho esperança que eu vou viver essas promessas, porque é assim que nós devemos nos comportar. Em hebraico, a palavra José significa Deus acrescente filhos, como se fosse um pedido. Deus acrescente filhos. Então a palavra José no hebraico tem esse significado. José, como todos aqui sabem, creio que sabem, foi traído por seus irmãos aos 17 anos de idade. E ele começou a governar aos 30 anos de idade. Ou seja, olha que coisa linda, José começou a governar assim como Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Interessante, né? Ou seja, os dois passaram por vários momentos de resistência, de provações, e foram provados, mas o ministério, ou seja, começaram a viver de verdade o propósito que Deus instituiu aos 30 anos de idade. E a palavra de Deus ela vai nos ensinar que José ele viveu 110 anos, irmãos. Ou seja, aos 17 ele foi traído, de 17 para 30, 13 anos ele passou de dor, mas ele viveu 110 anos. Ou seja, ele viveu 93 anos de promessa, não é isso? Ele viveu 93 anos da concretização da promessa de Deus na vida dele. Então já começa falando aí para o teu irmão assim, ó, a realização da promessa é muito maior do que o tempo da dor. Amém?
E é isso que nós temos que ter em mente, é isso que nós temos que ter guardado e gravado no nosso coração. Nem todos que se colocam em obediência diante de Deus, que se colocam à disposição da obra de Deus, eles vão viver de forma confortável. Decidiu ser cristão, decidiu caminhar com Jesus, não tem como ser confortável. Decidiu abrir mão do mundo, não tem como ser confortável. Decidiu buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas lhe sejam acrescentadas, não vai ser confortável. Sinto muito em lhe informar, mas aqui, como nós vimos, ele foi traído aos 17, começou a governar com 30 anos e viveu 110 anos. Ou seja, quando você é fiel a Deus, no deserto, o seu tempo de bonança é muito maior do que o seu sofrimento. Gênesis 37, pode abrir para mim, por favor? Jacó, até o 15, tá, gente? Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos que os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contavam ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro dos filhos, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse ele. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José, o pai de José disse a ele: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos, perto de Siquém. Quero que você vá até lá. E José respondeu: sim, senhor. Vai. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu, volta lá. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Vai. Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Vai. Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os vi dizer: vamos a Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Vai. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Vai. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços,
e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Para por aí. Meu Deus do céu. Aí nós começamos a entender, caramba, quantas vezes eu contei meus sonhos para alguém e aquela pessoa que me tratava tão bem, do nada começou a me tratar mal. Quem aqui já passou por isso? Você contou um sonho ou contou um plano, todo mundo te tratava bem, mas quando alguém soube, aquela pessoa simplesmente muda com você. Isso tem a ver com a nossa imaturidade. E como nós vimos na Bíblia, o pai não aprovou a atitude do filho ter contado o sonho. E isso acontece conosco, quando Deus do altos céus fala o que ele foi fazer em abrir a boca. E nós começamos a entender que existe tempo, existe lugar e existe pessoas na qual nós devemos falar os nossos sonhos ou não. Amém? E infelizmente a imaturidade de José fez com que ele rasgasse o seu coração, contasse um sonho, contasse 2 sonhos, e a sua falta de sabedoria fez com que ele arrumasse mais inimizade dentro da sua casa. Ou seja, nós precisamos entender o território que nós estamos, se vão celebrar as nossas alegrias ou se só estão dispostos a chorar as nossas dores. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo te dizer que é muito mais fácil você arrumar alguém para chorar do seu lado quando você estiver com muita dor, do que você arrumar alguém para celebrar com você quando você tiver uma grande vitória. Existem pessoas que você vai falar algo, uma vitória, e você vê que o semblante da pessoa muda, ou se você tiver um pouquinho de discernimento, o Espírito Santo te discerne na hora que existe alguma coisa de errado quando você contou sua vitória para alguém. Mas isso, na verdade, tem a ver com um certo grau de imaturidade. E é por isso que nós precisamos todos os dias nos apegar ao Senhor, pedir discernimento e sabedoria para saber qual será a nossa próxima ação. Existe um tipo de oração, uma oração inteligente, que ela é feita de forma em pensamento para o Senhor. É uma oração estratégia, porque o inimigo, ele não é onisciente. Então tem certos tipos de orações que nós devemos fazer, ou seja, é um sonho teu, é um desejo teu, é uma grande vontade tua, você precisa aprender, eu preciso aprender, em dado momento da nossa oração, em dado momento que nós estamos conversando com Deus, em falar com Deus através do nosso pensamento. Eu costumo dizer que a melhor hora para se orar e largar o verbo e falar bem alto é a hora em que você está agradecendo a Ele. O inferno odeia saber que você é grato. E a gratidão é algo que precisa ser expressado para o mundo dos homens e para o mundo espiritual. O inferno e os homens precisam entender que aquele homem, que aquela mulher que se apresenta, ela é ou ele é uma pessoa grata. Agora, em momentos estratégicos, Senhor, eu te peço que o Senhor faça isso, que o Senhor entre na vida daquele fulano de... Cuidado. Cuidado quando você orar. Porque assim como tem uma nuvem de testemunhas do céu, também tem uma nuvem de testemunhas do inferno. E quando o inimigo sabe dos nossos planos, ele vai fazer de tudo para nos frustrar. Sabe aquela coisa que você já deve ter ouvido várias vezes, lógico. Sabe aquela coisa que o plano estava tudo certo, quando você falou antes de acontecer deu errado? Com quem aqui já aconteceu isso? Irmão, estava tudo certo. Você abriu a boca para alguém ou simplesmente falou, o inimigo ele já foi lá no ouvido da outra pessoa, já foi lá e tentou de todas as formas atrapalhar a situação para que não se cumprisse. Por quê? A maior vontade de Satanás é criar invejosos e através dos invejosos atrapalhar aqueles que lutam e que trabalham em prol do reino de Deus, que são fiéis a Deus. Para quê? Para que haja o quê? Uma frustração, um desânimo. E o diabo ele é especialista em agir em pessoas desanimadas.
Às vezes nós estamos muito bem, mas quando estamos à vista do nosso pai. José era odiado, não era? Queriam matar José, não queriam? Mas enquanto ele estava do lado do pai, ninguém tocava em José. O que eu quero te dizer é que se mantenha perto do seu pai. Quando você está perto do teu pai, você decide estar escondido no esconderijo do Altíssimo. Você decide estar à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente. E somente à sombra desse Deus nós podemos descansar de verdade. Então, todas as vezes que nós decidimos nos afastar dos nossos pais, nos afastar do nosso pai, nós estamos sujeitos a ser atacados por quem talvez deveria nos amar. Você vê que lá atrás já existia algo relacionado à destruição da família, a brigas dentro da própria casa. Pô, pastor, mas José deu muito mole. Deu mole demais mesmo, é um linguarudo. Ele estava ostentando o sonho dele. Eu arrisco a dizer para você que o pai dele também deu mole também, porque não era para ter feito essa túnica diferente para um menino e agredir, enfim. Mas a mensagem central dessa noite é: nós precisamos resistir. Porque José foi linguarudo, falou demais, falou. Seu próprio pai ficou pensando, ficou meditando. Ué, vem cá, então quer dizer que até eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos dobrar diante de ti? E ficou refletindo naquele, ou seja, ele não concordou com aquele sonho. Ele achou que tinha algo de errado naquele sonho. Mas por que eu estou falando de resistência? Porque logo depois disso ele vai começar, irmão, a passar um outro nível. É como se ele começasse a colher as decisões que, mesmo que de forma involuntária ou de forma imatura, era necessário que ele passasse para que ele chegasse onde Deus planejou que ele viesse chegar. Amém? Coloca no versículo 23, por favor. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. A túnica ou as vestes ou o manto naquela época significava um certo nível de autoridade. E uma das primeiras coisas que Satanás quer fazer antes de nos jogar dentro do poço, no fundo do poço, é arrancar a nossa autoridade. Primeiro ele te atrai para longe do Pai. Para que depois ele tente ceifar com as nossas vidas. Ou então, você e eu estamos indo rumo a uma missão, amando do Pai, e também estamos sujeitos a sermos atacados pelo inimigo. Caramba, pastor, mas Deus nos garante? Garante, mas em todo momento nós devemos estar vigilantes. É como uma pessoa com um problema muito sério com alcoolismo, com balada, e ela se converteu ontem, e ela fala assim, se converteu na quinta-feira, e na próxima sexta-feira ela fala assim, eu já estou pronto para ir lá na boate, que eu vou andar, vou passar a noite toda lá evangelizando. Pô. Ou seja, ele não alcançou o nível de maturidade para isso, ele não alcançou o nível de libertação para isso, ele ainda está cheio de carrapichos que precisa ser limpo, lavado, precisa ser transformado, e ele está querendo assumir um id, amém? Deus não fala id, pregai? Ele está querendo assumir um id de forma irresponsável, sem antes ter tomado verdadeiramente posse das armaduras que Deus dispõe. Então, não basta só estar no caminho de Deus, não basta só ser amado por Deus, não basta só ser obediente, porque quando ele fala assim, vai lá ver como seus irmãos estão, ele fala, opa, eis-me aqui que eu vou. Não basta ser só obediente, irmão.
tem que estar vigilante. Não basta ter apenas um coração disposto a fazer a obra, tem que estar habilitado para fazer a obra, irmão. Não é só questão do que eu quero fazer, não. É questão do que Deus me chamou para fazer. Então, como nada foge do controle de Deus, tem gente que costuma falar assim, não, mas Deus tinha um plano B para José. Não. Plano B é para a gente, para nós seres humanos. Deus não tem plano B, irmão. Ele conhece o início e o fim de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Ou seja, Deus tinha um propósito e Deus realizou o propósito na vida de José. Só que em meio às questões que ele mesmo talvez provocou, que foi falar demais, que foi talvez se sentir maior do que os seus irmãos, foi ostentar, ele teve que colher. Então Deus, ele jamais vai ter um plano B, ele já sabe tudo o que vai acontecer para a sua vida. E o próximo passo de Satanás, depois de tirar o nosso manto, depois de tirar o nosso manto de autoridade, é nos lançar no fundo do poço. E muitas das vezes nós, em dado momento da nossa vida, fomos jogados no fundo do poço. Mas quando você está no fundo do poço, a única opção que você tem é olhar para onde? Para onde? Para cima. O fundo do poço é escuro. O fundo do poço não tem nada que chame a sua atenção ao seu redor. O fundo do poço não, muitas das vezes, que esse poço lá não era um poço com água não, tá, irmãos? Era um buraco, era como se fosse uma cova. Não tinha água. Era um lugar de perdição, era um lugar para os esquecidos. Então você está vendo como que o plano do inimigo desde o início é tirar da presença do Pai, tirar a autoridade que há sobre ele, jogar ele no fundo do poço, isolar ele para matar ele. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que ele sabe muito bem como agir e como tratar ao mesmo tempo. Deus vai te salvar, mas ele também quer te tratar. E um dos irmãos fala, não vamos matar ele, vamos vender ele. Ou seja, o pior lugar que eu e você talvez um dia estivemos, na verdade, apesar de nosso desespero naquele momento, não era para nos matar, era para nos promover. A pior fase de José não foi para matá-lo, foi para promovê-lo. Então, quando tudo parecia estar perdido, e agora, será que vão me matar? Não vão me matar? Não vamos matar ele, vamos vender ele. O que a gente vai ganhar com a morte dele? E daí o que eles fazem depois? O texto fala, abre o 23, por favor. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, arrancaram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água, ou seja, isolado e sem água, sem vida. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade, com seus camelos, estavam carregados de especiarias, bálsamo, mirra, e eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, porque aos ismaelitas não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram.
Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José. E mandaram ao pai com este recado. Presta atenção no recado. Achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Para aí. Olha isso. Então a primeira coisa que acontece, antes de cair no fundo do poço, o inimigo quer tirar o manto que outrora o pai colocou sobre nós. E isso vai nos causar vergonha. E no verso 24 nós vimos que um lugar vazio, sem recursos, sem água, ou seja, sem vida, é o que a gente pensa que vai ser, acabou, agora acabou, não tem mais jeito. Na verdade, Deus ele vai criar uma maneira, ou seja, já estava escrito uma forma dele te tratar e te resgatar. Fala para o teu irmão assim: Deus quer te tratar para te resgatar. Existem situações na nossa vida que nós primeiro precisamos ser tratados para depois sermos resgatados. O que eu quero dizer com isso? Alguma atitude que nós tomamos nos fizeram cair dentro do poço. Deus precisa primeiro tratar o nosso caráter para que quando Ele nos tire do poço, nós não venhamos cair de novo dentro do poço. Então essa é a importância, esse é o papel do pai com o filho dentro de casa, é ou não é? O filho vacilou, entra no teu poço do castigo. Por quê? Porque ele precisa ser tratado. E o tratamento não é o tratamento de lamber ferida, é de raspar e lavar ferida. Geralmente o que vai nos tratar e nos amadurecer não é a zona de conforto, é o lugar estreito, escuro, com fome, com sede. É um lugar desconfortável. O desconforto, no mínimo, vai nos tornar alguém mais forte. Se nós temos uma promessa e estamos nesse momento dentro do poço, Deus está tratando comigo, Deus está tratando com você. Porque nós não vamos deixar de viver a promessa que Deus tem para nós, amém? Se talvez você não tem nenhuma expectativa ou os seus olhos naturais não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel, eu quero te dizer, espera e resista, que isso te fará mais forte. Deus permite que você fique um período no poço, porque lá você não consegue se distrair com nada à sua volta, e lá você é obrigado a olhar para cima, lá você é obrigado a olhar para a luz. E como a própria palavra de Deus diz, o que? O nosso socorro vem da onde? Vem do alto. Quando parece ser o fim, Deus vai mandar um resgate. Esse resgate muitas das vezes não vai ter uma boa cara, irmão. Esse resgate era o quê? Mercenários. Ele se livrou do poço para ser vendido para mercenários. E esses mercenários, na verdade, ou seja, muitas dificuldades que nós passamos e somos carregados muitas das vezes de forma involuntária, ainda que tenha sido por causa de uma decisão nossa, pela misericórdia de Deus, Deus permite que não seja algo para nos atrasar, mas para acelerar a nossa chegada no propósito. Porque pensa comigo, se José tivesse uma vida muito boa dentro de casa, paparicado pelo papai, cada ano saía uma túnica nova, ele não se tornaria um governador. Você está entendendo? Se José não tivesse passado pelo que passou, ele não se tornaria um governador. Se eu não tivesse lá atrás tomado muito dedo na cara,
engolido muito sapo, dinossauro, lagarto, hoje eu não seria a pessoa que eu sou. Se eu não tivesse ficado de castigo, às vezes que meu pai me botou de castigo, hoje eu não seria a pessoa que eu sou. Se em algum momento da minha vida Deus tivesse me privado de viver algum sofrimento, hoje eu não seria a pessoa que eu sou. Existem as dores provocadas pelo inimigo que nos trazem traumas, mas existem os consertos que Deus nos coloca que nos trazem amadurecimento. Talvez você caiu num poço que você mesmo se jogou, mas nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor quer reverter o que seria apenas uma consequência de um pecado seu. Ele quer converter isso em uma oportunidade de você crescer e ir cada vez mais longe. Ele quer reverter o quadro de vítima da própria consequência, das próprias escolhas, para alguém que está sendo forjado, para alguém que está sendo tratado, para alguém que está sendo trabalhado, para suportar o peso da bênção que Ele tem para você. Por que eu falei para parar naquele texto? Porque os irmãos chegam para o pai e falam assim: essa aqui é a túnica de José, veja você mesmo. E o próprio pai, ou seja, o dono do sonho, mata o próprio sonho. Coloca lá no texto, por favor. Acho que é o 30. 31. Eles então mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José, vai. E mandaram para o pai, com este recado: achamos isto, veja se é a túnica do teu filho, vai. Ele a recolheu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Ou seja, José era um sonho e ele matou o próprio sonho dele. Os filhos falaram que José tinha morrido? Falaram? Só entregaram o quê? A túnica suja de sangue. O próprio pai, o dono do sonho realizado, acaba de matar o próprio sonho realizado. A impressão que nós temos é que nós vivemos... Nossa, a Bíblia ela é muito perfeita. Nós, muitas das vezes, somos especialistas de fazer igualzinho o pai de José. Uma situação que nós pedimos muito para Deus, a realização de um sonho que nós pedimos muito para Deus. Deus nos deu aquilo, amém? Mas em dado momento aquilo é apresentado, algo é apresentado para a gente em relação àquele sonho, e nós olhamos à primeira vista, e a nossa primeira tendência é o quê? Matar o sonho. Colocar de lado a fé e matar o sonho. Aconteceu algo parecido com Abraão. Eu quero teu filho, Isaac. Você imagina ele, irmão, naquela caminhada até chegar lá, no local do sacrifício. Quantas coisas passaram pela cabeça dele. Era como se ele tivesse recebido a cada minuto uma túnica de Isaac suja de sangue. Um decidiu matar o sonho, esquecer o Deus que te deu, irmão, não vai deixar ninguém tomar. Se foi Deus que te deu, ninguém pode tomar. Você pode até abrir mão do que Deus te deu, mas ninguém pode tomar, ninguém pode tocar. Abraão está indo e lá, e eu creio que ele falou: e agora, pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Ele falou: filho, é tu mesmo. Mas dentro de Abraão, o que eu creio que Abraão pensava? Deus me deu, mas ele também é capaz de ressuscitar ele.
pertence a ele, é tudo dele, ele não questiona. O contrário do pai de José, que numa situação nem viu o filho, só viu a túnica e matou o sonho. Meu Deus, ele foi estraçalhado pelos animais e tal. Ou seja, ele falou exatamente tudo aquilo. Ou seja, o diabo muitas vezes ele não precisa nem abrir a boca para falar algo. O ser humano que abre a própria boca e fala algo, e declara algo, amaldiçoando a própria vida. O pai de José já foi falando que ele estava morto, que ele tinha sido esquartejado pelos animais e tal, matou o filho. Enquanto Abraão não, Abraão ele creu até o final. E é isso que Deus quer de nós. Deus não quer apenas que você tenha fé. Ele quer que você tenha uma fé inteligente, quer entender que o governo sempre está nas mãos dele. Eu vou orar por um enfermo em nome de Jesus, pode ser sua mãe, seu pai, seu filho, quem for. Eu sei que é dolorido, porque eu já passei por isso, mas no fundo da tua alma tem que estar assim: olha, Senhor, que seja feita a tua vontade. No final das contas é essa que deve ser a motivação do teu coração, porque é aí que Deus entra com um milagre e fala: agora eu entendi que o coração dele não pertence ao filho, não pertence ao pai, não pertence à mãe, o coração dele pertence a mim. E a vida ela é perversa, irmão, principalmente com quem decide caminhar de cabeça erguida, de forma íntegra. José, ele na verdade, ele era como uma semente. Como assim? Onde ele foi jogado? Num buraco, não foi? E quando ele saiu de lá, irmão, o momento que José sai daquele poço era como se fosse a semente brotando para um novo tempo. Foi lançado como alguém que não tinha mais alternativa e não tinha mais jeito. E dali, quando ele sai, ele já sai brotando para se tornar uma grande árvore frutífera, para viver o seu propósito. Eu creio que no tempo que ele ficou dentro daquele poço, ele deve ter pensado: caraca, eu dei muito mole mesmo, para que eu fui falar isso para meus irmãos? Para que eu fiz tanta raiva neles? Poxa, para que eu fiz isso? Para que eu fiz isso? Fez ele refletir para saber também que ele não era uma vítima apenas. Nada justificava ser morto pelos próprios irmãos, mas ele não era totalmente uma vítima. E Deus, ele não quer que nós venhamos chegar a uma consciência de vitimismo. Ele quer que nós venhamos nos posicionar como alguém que assume a responsabilidade e fala: realmente eu dei mole nisso aqui, eu preciso melhorar, me ajuda, Senhor. Me ajuda agora, qual é o próximo passo? Então José, ele foi como uma semente lançada no poço, que logo se tornou um governador. Eu quero declarar nessa noite que você é semente de Deus aqui nessa terra. Talvez estão tentando te enterrar, talvez estão tentando te matar, talvez estão tentando te sufocar, mas eu quero te dizer, se você permanecer fiel até o fim, é Deus quem garante o teu crescimento. Se você é uma semente e se comporta como uma semente plantada por Deus, você pode ter certeza que no momento certo, você vai dar bons frutos. E que Deus jamais vai plantar de forma irresponsável uma semente. Você será como árvore junto a ribeiros. Deus é capaz de transformar o lugar em que você foi colocado, em que você foi colocado como um escravo, e aí ele despertar em seus superiores, seu patrão, seu líder ou seu pastor, como alguém que é muito bom ter por perto. Você está entendendo como que, depois a gente pode observar que José, enquanto ele está, depois que ele vai para o palácio, você não vê mais ele ostentando nada, né? Você não vê ele passando nada na cara de ninguém. Já é uma nova criatura.
Ele foi tratado no tempo do poço. E só entra no tempo do palácio quem suporta o tempo do poço. Só está habilitado para sentar na mesa com os reis quem está disposto antes a servir os reis. Sabemos que o ideal da vida nem sempre é assim, né? Às vezes a gente faz coisa pra caramba, né? E você não vê reconhecimento, você não vê... Enfim, em todas as áreas da nossa vida, todos nós passamos por isso. Mas José, ele criou uma consciência de que ele precisava resistir agora dentro do palácio. E aí chegou um momento em que José foi tentado pela esposa de Potifar. E agora eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Gente, José não deixou de pecar porque ele falou, eu sou um empregado, alguém pode me ver, alguém pode me pegar, ou, Senhor, fazer o que? Ela é minha superior, está me mandando, vou fazer... Não. José, ele tinha um nível de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, que nada podia fazer ele quebrar essa comunhão que ele tinha com Deus. Não é o que os outros vão pensar, não é o que vai acontecer, não. Eu não posso fazer porque eu vou entristecer o coração do meu pai. Eu não posso fazer, eu não posso pegar esse dinheiro que não é meu, não, mas ninguém vai ver. Não tem como descobrir, não, mas o meu Deus que está nos céus, Ele vê todas as coisas. Nada pode fazer com que nós venhamos quebrar a nossa comunhão com aquele que nos escolheu. O primeiro termo de resistência de José dentro do palácio foi o quê? Meteu o pé. Ainda que lhe custasse uma prisão. Quando você é alguém escolhido por Deus, quando você é uma semente que já começou a germinar, que já começou a se tornar uma boa planta, que está prestes a se tornar uma árvore, eu quero te dar uma notícia: não importa o lugar que você vá parar, Deus não vai te desamparar. Não importa o lugar que vão te tacar, você vai continuar sendo luz e sal aonde quer que você esteja. Quem aqui conhece aquela historinha da garça? As penas são tão branquinhas e ela vive no meio da podridão e suas penas continuam brancas, ou seja, é a habilidade de estar nos piores lugares e não se sujar. E muitas das vezes é dessa forma que o Espírito Santo tem nos chamado. Para ter lugares podres e sujos, para que nós irmos até lá, saquear o inferno, em o nome de Jesus. Mas nós não podemos nos contaminar. Não nascemos para ser contagiados pelo mundo, nascemos para contagiar o mundo. Porque quem habita em nós é mais poderoso que o mundo. Então nós precisamos fazer valer essa verdade de que o que habita em nós é mais poderoso do que o que habita no mundo. E quando eu tenho uma missão de contagiar o mundo e sou contagiado, os valores se invertem, vira uma salada. E aí o que acontece? Vergonha do Evangelho. Nós vemos nesse caso, nós vemos no caso de Caim e de Abel, uma coisa, como é que eu vou te dizer? Um sentimento desgraçado chamado competição. Não querem outra túnica, querem a túnica de José. Ninguém vai reivindicar o pai, faz uma túnica para mim também, ou vai lá questionar. Lembra que eu falei numa ministração? O pai, olha só gente, o pai, ele não está fechado para questionamentos não, ele só não admite desobediência. Mas questionamento, pai, por que o senhor não fez uma túnica para mim também? Por que o senhor só fez para o José?
e tal. Mas sabe o que o diabo quer fazer? O diabo não quer, ele quer cauterizar tanto a mente do povo, da humanidade, que trava ele de contestar com o pai. E o pai está esperando, olha lá, ao invés dele vir falar comigo, eu vou explicar o que aconteceu, vou mostrar para ele o que está acontecendo, ele prefere se alimentar pelo que o inimigo está jogando nele, os dados inflamados estão acessando a mente dele, o coração dele, as emoções dele, e ele prefere tomar as suas próprias escolhas. E isso vai fazendo o quê? Que o ser humano se afunde cada vez mais no orgulho, na morte espiritual, na frieza, no desânimo, porque o diabo ele quer te pegar sozinho. O diabo ele quer te pegar sozinho no poço, num lugar escuro, sem água, sem alimento. Então há tempo, enquanto você estiver respirando, vai ter tempo e esperança para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. A fidelidade de José a Deus e ao lugar que ele foi plantado, atraiu para ele as melhores bênçãos, coisas inexplicáveis, colocou José em lugares altos. A conduta dos irmãos de José não foram suficiente para acabar com os sonhos de José. Tramaram, fizeram de tudo, mas no final tiveram que ver com os próprios olhos aquilo que aconteceu com José. E Deus permite que aconteça porque não é para que José seja exaltado, porque ele já havia sido tratado, é para que o nome dele fosse glorificado, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então tudo aquilo que Deus faz em nós é para que a glória seja retribuída para Ele, porque nós não somos merecedores de nada. Amém? Então nós estamos falando nessa noite sobre um Deus que te fará prosperar no deserto, que te fará do fundo do poço chegar a um palácio, que te fará de um escravo se tornar um governador. Mas antes existe o quê? A linha do tempo de José, que foi o tempo todo resistir, que foi o tempo todo decidir não se desesperar, que foi quando já tinha saído, que já era um homem de confiança de Potifar, era decidir continuar andando na linha. Ele poderia talvez se tornar um amante daquela mulher e viver, entre aspas, muito bem, mas ainda assim seria um empregado e iria para o inferno. Você está entendendo como que o que Deus tem para nós é muito maior? A obediência de José trouxe a ele governo. A obediência de José trouxe a ele, sabe o quê? Honra de Deus sobre a vida dele. Quando nós decidimos cumprir aquilo que Deus nos apresenta, porque Ele não impõe nada a ninguém. Quando nós decidimos cumprir aquilo que Ele nos apresenta, ser fiel até o fim, fiel no poço, fiel no palácio, fiel depois na prisão. Quando nós decidimos ser fiel a Deus em todas essas etapas, é Ele quem cuida do nosso caminho, é Ele quem nos direciona, é Ele quem nos leva até a concretização dos nossos sonhos, é Ele quem nos leva a viver num lugar não mais alto para nos aparecer, mas num lugar em que nós venhamos refletir de forma grandiosa aquilo que Deus fez através de nós, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Abre para mim, por favor, aí Gênesis 41. Verso 44 e 45. Daí vocês sabem que José falou o sonho do rei e tal. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito.
o faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Versículo 55. Quando todo o Egito começou a sofrer com fome, o povo clamou a Faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. No lugar onde José era só um escravo, José se tornou a solução dos problemas. Sabe esse marido que você tem lutado tanto por ele, para ele se posicionar? Sabe esse pai, essa mãe, esse irmão, esse filho? Talvez ele hoje ele é quase que uma pedra de tropeço no teu caminho. Mas em nome de Jesus, continua com os seus joelhos dobrados. Porque um dia esse mesmo aí pode se tornar a solução do problema da sua casa. Porque em Deus tudo pode acontecer. Em Deus nada é impossível. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Cada momento que José passou na sua caminhada, cada humilhação, cada injustiça, era como se Deus falasse para ele: cave mais profundo, e suas raízes cada vez fossem mais profundas. Pode pegar. E suas raízes fossem cada vez mais profundas. Então nessa noite, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida que nós vamos conseguir ser fiéis até o fim, que nós vamos conseguir resistir a todo o mal, que nós vamos conseguir resistir a toda a injustiça, que nós vamos conseguir resistir a toda a afronta do inimigo, nós vamos conseguir resistir a toda a escassez. Nada vai poder roubar a nossa primogenitura diante de Deus. Nós não vamos negociar com um prato de lentilhas desse mundo. Nós não vamos vender a nossa primogenitura. Nós não vamos vender a nossa posição de filhos de Deus em busca dos nossos sonhos. Nós não vamos trocar o que é eterno pelo que é passageiro. E cada provação, e cada luta que nós estamos passando, ela servirá para nos tornar mais fortes, para criar em nós uma estrutura que consiga suportar o peso da glória do Senhor, que consiga suportar o projeto grande que Ele tem para entregar na sua